quando quiser. Olá, boa tarde. A gente está de volta aqui para o nosso Podiálogo, podcast da Sejus. O podcast onde a gente vai conversar sobre toda a órbita de assuntos inerentes à Secretaria de Justiça do Estado do Espírito Santo, onde a gente trata de todos os atores que atuam, que atuaram, que ainda vão atuar nesse segmento tão importante que é o Sistema Penitenciário Capixaba. E hoje com a gente, quem vai fazer companhia durante os próximos minutos é o nosso subsecretário de Ressocialização, Marcelo Gouveia. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, secretário. É um prazer estar aqui. Queria lhe agradecer pelo convite. Acho extremamente importante essas iniciativas que o senhor promove na nossa Secretaria de Justiça, porque eu já estou há bastante tempo na Secretaria, né? E essa de divulgar o que nós fazemos realmente é fora da curva. Eu já passei por diversas atuações, diversos momentos dentro da Secretaria de Justiça, de transformação, de um novo sistema penitenciário, mas divulgar para a gente é muito importante. As pessoas realmente não sabem, porque as pessoas olham, né, o preso cometeu um mal com a sociedade, se ele puder sumir, seria interessante. Mas ele não some, né? Então, esse é o nosso trabalho lá dentro. E essa divulgação que você tem feito, não só aqui, mas nas redes sociais como um todo, tem sido de grande importância. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. A gente vai gastar boa parte do nosso tempo aqui falando exatamente sobre isso. Mas para chegar lá, primeiro é preciso falar de você. É preciso a gente falar um pouquinho do nosso convidado. E eu gostei dessa parte. Eu estou há muito tempo no sistema. Então, vamos lá. Quem é Marcelo Gouveia? Exatamente. Marcelo Gouveia é um carioca, né, de 53 anos de idade, e estou no sistema penitenciário desde 2002. Né? Em 2002 eu fui convidado por uma amiga que trabalhava no sistema, Késia Cunha, um abraço para ela se ela assistir. Está em Santa Catarina, né? Está em Santa Catarina. Késia, um abraço, se você estiver olhando aí. E ela me convidou para ser supervisor de segurança. E eu fui ser supervisor de segurança lá na Casa de Custódia de Vila Velha. E aí tem até um fato que eu nunca tinha pisado no presídio, Pacheco. Nunca tinha colocado o pé. E na noite anterior, eu estava desempregado, né? Então, eu aceitei, porque... Um grande motivador, né? Estar desempregado, para vir para o sistema penitenciário. E aí eu nunca pensei em passar por isso, não. Nunca foi um desejo meu, né? E aí, na noite anterior, eu sei que de ansiedade eu tive dor de barriga, eu passei mal, porque eu não tinha qual ideia. Só via pela mídia como é que era o sistema penitenciário. Eu sei que eu conversei com o diretor, ele me recebeu, e saiu meu nome no diário, né, era supervisor de segurança, e aí ele me recebeu e eu perguntei, na época era o Carlão, se alguém lembra do sistema, aí eu falei, Carlão, quantos presos você tem na cela? Tem 12, 13, cabem quantos? Cabem 4. Eu falei, como é que tu tira o João? Assim, né, você chega lá, você quer tirar um, como é que você tira? Você tem alguém empurrando os outros para trás? Porque para mim, Pacheco, todos queriam sair ao mesmo tempo, né? Então, aquilo para um leigo, e eu já fui esse leigo no passado, eu pensava que seria o fim do mundo, né? Estou trabalhando no inferno e os demônios querem vazar, mas realmente eu acho que dá para ter um convívio, e ali eu comecei a aprender. Alguns meses depois, a própria Késia, que começou com a diretoria de ressocialização lá atrás, era uma coordenadoria, me convidou para coordenar um trabalho dentro dos presídios de fabricação de bola. Era um convênio que nós tínhamos com o Ministério do Esporte, e nós produzíamos bola, né? Os presos produziam, eu coordenava. Eu sei que ela me convidou e falou, Marcelo, olha, a pessoa que foi aprender em Brasília chegou aqui e pediu exoneração. Eu preciso que você assuma sem ir para Brasília. Eu falei, tem jeito, vamos. Aí ligava, naquela só telefone, a internet era algo inexistente. Troquei muita informação, os materiais já estavam aqui, eu lembro que era um convênio de 1999, isso era 2022, e a gente pegou para fazer. 2002, o convênio era de 99, já estava sendo cobrado os recursos, material comprado, e a gente começou a fazer. Começamos no IRS, produção de bola, cortava, fui aprendendo com o preso, ele aprendia junto, e depois ele ensinado para as novas gerações. Nós trouxemos um instrutor do Paraná, ele veio para cá, o Edson, e aí começamos. Aí foi produzindo bola. Eu sei que aquele convênio de 1999... Quando foi 6, 7 meses depois, ele era um convênio de R$350 mil, lembro até hoje. E quando foi 6, 7 meses depois, a gente concluiu. Entregamos todas as bolas nas escolas, nós ficávamos com 20% de todo o material, que era a contrapartida do Estado, e a gente doava as bolas para a escola conforme determinação do Ministério do Esporte. Eu sei que quando terminou o convênio ia parar, aí
Brasília convocou, nós éramos convocados de 6 em 6 meses para Brasília, o Ministério do Esporte, para tratar o andamento do convênio, eles mantinham bem acompanhado. E a gente estava tomando aperto toda vez porque o nosso convênio não andava. Aí quando eu e Kézia estava voando, eu falei, Kézia, fizemos 350 mil em 6, 7 meses. Pô, vamos ver se a gente consegue uns 500 mil reais, né? Seria muito interessante. Eu sei que a gente chegou lá, era uma semana de treinamento, aquele treinamento que eu não peguei, eu estava passando agora. Era uma semana de orientação, treinamento, e ao final eu lembro que o gerente do Ministério chamou a gente e falou assim, olha, eu tenho um convênio para vocês aqui, vocês concluíram, parabéns, essa nova equipe, eu tenho de R$1 milhão. E R$1 milhão em 2022. Eu lembro que o governador nos mandou, na época, uma mensagem agradecendo que não teve nenhuma articulação política para R$1 milhão ter vindo de investimento. Foi muito legal na época. E aí o convênio veio maior, veio com bola, veio com fabricação de uniforme, isso já era 2024. 2004, né, Marcelo? 2004. Está 20 anos no tempo adiantados aí. Vou acertar aqui, porque eu estou ficando muito velho e o tempo está passando. E aí veio com fabricação de uniforme também para o Ministério do Esporte, para as escolas, veio com fabricação de redes, e foi daí, Pacheco, que a gente começou com os nossos 20% a uniformizar os presos, que os nossos presos não eram uniformizados. E eu vou dar uma parada aqui para falar um ponto, porque você já entrou numa ação interessante, já citou aí um caso de sucesso, um case muito bacana, né? Veja, o governador do estado agradecendo uma tratativa de um valor que não foi, né, destinado ao Estado em nenhum outro segmento. Né? Isso já chama atenção por si só. Mas você falou, em 2002 eu nunca havia entrado no presídio, eu não tinha a menor ideia do que era um presídio. Olha, você não está só. Né, porque veja que eu chego nessa estrutura como subsecretário de inteligência, seu par naquele momento, né? Importante registrar que o Marcelo foi o nosso primeiro policial penal subsecretário a assumir uma das subsecretarias. Hoje somos 3, né? Temos o Nelson Merson, o SASP, o secretário para assuntos do sistema prisional, o Franzailson Ribeiro, que é o subsecretário de inteligência, e o Marcelo, o mais antigo deles. Mas perceba que quando eu chego aqui também, Marcelo, e olha que eu sou policial judiciário, eu passo uma vida prendendo pessoas e eu tampouco conheço isso aqui. E eu só vou realizar que nada sei do que é um presídio, do que é um sistema penitenciário, quando venho para cá. E acho que essa de várias lutas que temos no nosso universo, talvez seja uma das principais. Você não acha? Tentar dividir com as pessoas o que de fato é esse universo? Exatamente, Pacheco. Na realidade, assim, nós vivemos um mundo dentro do sistema penitenciário que é muito fora da realidade. Ele é muito próximo da nossa realidade social, mas ele é muito fora do conhecimento da sociedade. Né? E eu sou um defensor da sociedade conhecer o sistema penitenciário. E aí a sociedade organizada, no primeiro momento, ela é muito importante. As igrejas, né? As instituições... As escolas, as faculdades. Nós fazemos isso quando nós trazemos pessoas que... Tivemos com empresários, com diretores da ArcelorMittal, empresários de empresas privadas, e nós levamos as pessoas... Nossa, eu não sabia que era possível fazer isso aqui. Porque é importante que essas pessoas conheçam o que é feito, né? Porque quando você sofre o mal, que é o crime cometido por um indivíduo, você quer apagar aquilo da vida. É o que eu falei no início, né? Você quer apagar. Mas, assim, existe uma coisa que a gente não pode esquecer nunca, e acho que ela tem que estar lembrada aqui. A nossa legislação brasileira deu um tempo para isso. Ela diz, tudo tem início, meio e fim. E para nós, no sistema penitenciário, início, meio e fim é o retorno dessa pessoa à sociedade. E essa é a opção do Estado brasileiro. Exatamente. Essa não é uma opção do Marcelo Gouveia, do Rafael Exatamente. Pacheco. Foi a nação brasileira que optou por esse caminho em relação aos nossos presos. Exatamente. Nós, no sistema penitenciário, cumprimos a lei. Exatamente o que a lei diz. E para botá-lo de volta à sociedade, se você... No passado era assim. Né? Botava todo mundo amontoado, aglomerado, e quando saía era aquilo, né? O cara ia ter que se virar, e muitos iam se virar com o que ele aprendeu fora e se especializou no presídio. E né? curioso, né? Porque quando a gente insiste nessa ideia da vingança sobre os presos, né? E a gente precisa compreender a dor de quem é vitimado por um criminoso, e nós compreendemos. Exatamente. Nós compreendemos que atrás de cada homem, cada mulher preso no sistema penitenciário, há uma vítima, então não se trata de romancear a ressocialização em nenhum momento. Eles foram presos, processados, julgados, condenados e estão cumprindo a pena definida por um processo legal. E assim deve ser. Exatamente. Mas nós não temos condição de mudar o passado, né, Marcelo? Sim. Mas temos condição de alterar o futuro. De alterar o futuro. Ajudar, de dar um caminho, né? De alterar o futuro. Então perceba, para aquela pessoa que compreensivelmente, penso eu,
guarda sua mágoa, sua tristeza em relação a um desses indivíduos, a gente não tem como ressuscitar uma pessoa que foi assassinada. Mas talvez a gente consiga evitar que outra seja assassinada no futuro. Pacheco, eu costumo falar exatamente, principalmente quando estou falando com um preso. Alguns crimes eu nunca vou cometer. Tráfico, roubo, furto, porque está na minha índole. Isso não está. Mas talvez eu cometa. É possível. Eu não sei em que condição eu vou estar submetido para tirar a vida de alguém. Isso não estou falando só por mim, falo por qualquer cidadão, né? E aí a interpretação de que talvez eu excedi ou não excedi naquele momento me leve para a cadeia. Então, assim, nós vamos tratar da mesma maneira? Não. Mas nós vamos tratar diferente? Não tem como também. Então, o que a gente precisa é dar para todos esses que um dia cometeram um crime uma opção de sair dessa modalidade. De sair. Se ele cometeu o crime porque não tinha dinheiro e aí precisava comer uma coisa, se ele cometeu o crime por ganância. E aí, mais para frente, eu vou até falar, Pacheco, se você me permitir, sobre o modelo que a gente está desenvolvendo no Espírito Santo, que eu quero saber. Um modelo novo no Brasil. Na verdade, eu já sei, gente. Eu quero que vocês saibam. Já pensou o secretário de Justiça sabendo agora aqui, né, ao vivo, né, do que é o RNR, que o Marcelo vai explicar daqui a pouco. Mas isso é fundamental. E para além, né, então, é óbvio que nós gostaríamos que as pessoas tivessem uma completude. Gostaríamos, não. Gostamos da ideia que as pessoas cheguem a essas conclusões, né, da necessidade da gente propor realmente uma ressocialização, um caminho de ressocialização para essas pessoas. Mas se a gente não consegue realmente alcançar a essência disso que é próximo do ideal, ou ideal, que a gente consiga mostrar para as pessoas um raciocínio lógico, sim, que envolve, inclusive, recursos financeiros, isso, porque manter as pessoas presas é muito caro, não é, Marcelo? Exatamente. Pacheco, vou lembrar, eu fiz um curso nos Estados Unidos, né? Eu sei que é um cara que conhece muito isso, e eu tive o privilégio de participar de uma capacitação de classificação de presos nos Estados Unidos. E lá, dentro do sistema penitenciário, eles falam o contribuinte. Então, o tempo todo eles pensam, é um custo econômico para os Estados Unidos. E lá é alto, né? Lá é bastante alto. Aqui a gente tem que pensar nisso, assim. Se a gente não tratar essa sociedade doente, essa sociedade que feriu a própria sociedade, esse grupo social, que é um grupo social à parte, mas é um grupo social, de uma maneira que ele retorne melhor, nós vamos estar gastando dinheiro que já é um dinheiro gasto no sistema penitenciário, nós alimentamos, nós damos educação, nós damos saúde, é obrigação do Estado. Não tem ninguém aqui fazendo nada fora da lei. E se esse cara sair pior, todo esse dinheiro foi rasgado fora. Foi rasgado. Algumas centenas de milhares de reais. Exatamente. E aí a gente tem que alertar a sociedade, porque perceba, não se trata de abrir portões e liberar criminosos. Ninguém está tratando disso aqui. Ninguém está tratando disso aqui. Mas realmente tornar o sistema penitenciário mais eficiente, para que a gente gaste menos com ele. Conversava, Marcelo, com o Dr. Álvaro Duboc, nosso secretário de Economia e Planejamento, e ele dividia comigo que o custo de investimento e custeio de uma unidade prisional de 800 vagas é o mesmo de 5 escolas de 800 alunos em tempo integral. Olha que absurdo. E se você tem isso com residência, se dos 800 que entram lá, 70% voltam para o sistema penitenciário, estamos falando de 600 e poucos presos que vão gastar de novo esse mesmo recurso. Exatamente. É aí que mora o econômico do processo. Se desses 800 a gente alcança uma residência menor, né, um retorno à sociedade melhor, esse cara não voltando, o custo não é com ele. Vamos gastar com outro? Vamos. Porque a sociedade é isso. Né? Nós vamos ter na sociedade as mesmas diferenças, assim, aqueles que cometem o crime, aqueles que não entendem o processo e vão, por vezes, passar no sistema, mas serão novos. Gastar com os mesmos é meio que burrice. E aquele, né, que a gente conseguiu que não reincida, ele vai para a cadeia econômica. Então ele passa a ser um taxpayer. Exatamente. Passa a ser um pagador de impostos. Deixa de ser um custo, um gasto, e passa a ser um contribuinte. Exatamente. Então, quer dizer, você tem uma virtude por trás desse pensamento, humanístico, sim, de um lado, né, mas lógico do outro, né? Totalmente concretista do outro. Isso é fundamental que a sociedade entenda isso. E eu dizia numa entrevista que dei recentemente, me foi perguntado isso. A polícia prende muito? Eu disse, não, a polícia não prende muito. A polícia, e somos policiais, não, Marcelo? A polícia, ela não é um tribunal, então ela se depara com o ilícito, ela tem que fazer o papel dela. Exatamente. A questão nunca foi essa, se a polícia prende de mais ou prende de menos. Aos meus olhos, e tenho certeza que você divide dessa opinião, a pergunta é, do cardápio de opções penais, do cardápio de opções do processo penal, nós estamos usando todas as opções ou estamos usando uma única? Exatamente. Exatamente. Esse é o nosso papel aqui.
poder instrumentalizar essas ferramentas de uma maneira que o judiciário consiga olhar e falar assim, a este eu dou prisão, a este eu dou uma alternativa. Que, porventura, isso é dados de pesquisa, a chance de reincidir para aquele que entra na cadeia aumenta em relação àquele que não entra. Então, a gente precisa distinguir o crime, distinguir o que aconteceu, se a gente pode. Ah, mas o Estado tem uma mazela social. E ela existe, e a gente precisa muito para que isso acabe, avançar. E aí a gente vai avançar lá na educação, como você falou, os gastos que a gente hoje gasta com o sistema penitenciário, vai para a educação. Se a gente gasta menos aqui, investe em educação para que a gente possa ter um público menor aqui no sistema. Até porque, né, lembrem-se, senhores, contribuintes, como bem lembrou Marcelo aqui, os recursos financeiros do Estado são limitados. Até porque os recursos não são do Estado, são nossos. Os senhores estão pagando essa conta, nós estamos pagando essa conta. Nos cabe, como servidor, fazer o melhor. Né? E aí, Marcelo, eu acho que é um bom momento para você falar, já que você falou dessa perspectiva de alternativa, para você explicar um pouco para as pessoas, agora sim, falar um pouco do RNR, né, da questão do tratamento que você tão bem explica. O RNR na realidade, eu falo muito para minha equipe o seguinte, lá em 2010, quando eu fui para os Estados Unidos, era mais ou menos uma classificação de presos nesse sentido. Né? Era uma identificação, não tinha inteligência artificial. E aí, quando eu chego de novo agora na gestão, eu vejo que o BID está com um financiamento importantíssimo, de R$500 bilhão, né? 102 milhões de dólares, para investir no sistema penitenciário. E envolve diversos investimentos. Mas o mais importante dele, nós falávamos hoje cedo numa reunião, é o investimento no ser humano. Não, para que tanto dinheiro? Para poder identificar isso que nós estamos falando aqui. Né? O RNR nada mais é uma classificação de risco de necessidade. Então, para quem está ouvindo agora, é risco, necessidade e responsividade. Um relatório, uma classificação dele vai identificar quais são os riscos que este cidadão tem, os riscos altos, baixos e médios, que se nós não mitigarmos, ele vai cometer de novo se sair. Então, eu tenho um cara que não tem emprego, está intoxicado, tem problema de afastamento da família. Esses são grandes riscos na vida desse cidadão, que se eu simplesmente jogá-lo na cadeia e não tratar nada disso, eu vou botá-lo para fora. O que vai acontecer? Vai repetir. Repetir, porque eu não tratei. Então, nós vamos identificar isso. O BID está entrando não só com recursos tecnológicos, mas com pessoal também. Nós vamos identificar todo o sistema penitenciário e aí vamos classificar os presos e as unidades prisionais em risco alto, médio e baixo. Risco alto. Alto de necessidade, senhores. É alto de reincidência. Não é de periculosidade. Nós já temos risco de periculosidade e temos nossos cantos para esses. Que, com certeza, esse também tem risco alto de necessidade. Exato. Só que a periculosidade sobrepõe a ele uma outra unidade prisional. Mas vamos trabalhar agora risco de necessidade. Nós vamos trabalhar esses caras em uma unidade prisional distinta. Então, se o problema dele é tóxico, nós vamos tentar trabalhar a desintoxicação desse ser humano, aproximação da família, elevação de escolaridade, elevação de nível de trabalho. São vários fatores. Nível médio e nível baixo. Tem aquele cara que vai chegar no sistema penitenciário, mas ele não tem risco de periculosidade. Ele é um cidadão que cometeu um crime. É o que nós falamos aqui. Se porventura uma hora eu errei e cometi um crime, eu não sou um cara ligado a facções criminosas, eu não sou um cara ligado ao crime. Então, talvez tenha que identificar qual foi o meu problema, o meu destempero, o que me trouxe ali, e tratar de uma maneira mais leve. As variantes do crime de ocasião, né? Exatamente. Aquele que tem risco médio, a gente vai intervir, subir a escolaridade dele, se o problema dele for escolaridade, levar nível profissionalizante e inseri-lo no trabalho. Então, a cada 6 meses, esses presos classificados passarão por uma reavaliação sobre se o índice dele, sobre aquele índice que nós... Aumentou. Ou diminuiu. Se aumentou, nós retornamos ele. Se diminuiu, nós avançamos ele. Então a gente está vivendo um momento que a gente vai parar de fazer uma ressocialização, bem entre aspas, de esbarrão, por tentativa e erro, e trazer ciência, trazer saber para isso. Perfeito, exatamente, Pacheco. Nós vamos saber, nós vamos ter um diagnóstico claro. E aí você vai saber, esse grupo aqui de risco baixo, a chance de ele voltar para o sistema, para a sociedade é tranquila, não vai ter problema. Esse aqui eu preciso de intervenção. E os Estados Unidos fazia muito isso, sabe? Esse aqui, você vai gastar mais dinheiro. Inclusive, é o recurso público bem gasto. Para esse aqui, eu preciso de o básico. Para esse aqui, eu preciso de homens armados, para uma contenção, porque ele ainda não
entendeu, para isso aqui eu preciso de intervenção psicológica, para isso eu preciso de intervenção medicamentosa, se necessário for, e aí ele vai progredindo conforme o avanço dele nessas medicações. Isso, gente, que o Marcelo está falando, para além, obviamente, do compromisso com a ressocialização que nos guia, isso é accountability, isso é a prestação de contas do dinheiro público para além do número. É muito além do te dei 1 milhão, toma aqui a nota fiscal do 1 milhão. É o que você fez com esse 1 milhão. Esse 1 milhão se transformou em quê para a sociedade que pagou? É isso, né, Marcelo? Isso. E o BID nos vai cobrar o índice de resultado, os índices de sucesso desse programa é reincidência. É reincidência. Então, assim, resultado imediato com o tempo, assim, saiu. O resultado aplicado aqui, ele voltou? Não voltou. Então, o investimento foi correto. A gente vai fazer essa análise. Então, assim, é um processo novo, não tem no Brasil. Na América do Sul... não tem no Brasil? Não tem. Na América do Sul, só o Chile aplica em parte do sistema e Costa Rica. É um modelo canadense, nasceu no Canadá. É um modelo que varia na Europa, em alguns países, mas que nós estamos trazendo na primeira mão. Já é um recurso que vem sendo tratado desde 2019, muito interessante para a gente investir aqui. E por vir de um país que tem uma matriz cultural e até uma organização social, eu conheço bem o Canadá, já estive lá algumas vezes, já trabalhei com os canadenses, a gente vai precisar fazer adaptações. Claro. Isso é importante falar, Pacheco. Na realidade, a gente não traz nada gringo e coloca aqui... Não é prateleira, né? Tu colocou... Esse é o investimento. Assim, a gente está trazendo as ferramentas que eles têm, nós vamos tropicalizar ela. Né? Nós vamos aplicar, mensurar, ver resultado e validar ela aqui no nosso país, né? No nosso estado principalmente. Para que ela, a partir daí, a gente está traçando um caminho que outros estados vão absorver isso também. Né? A hora que eles aderirem a esse modelo, nós já vamos ter com a ferramenta pronta. Porque a gente já trouxe, tropicalizou e aplicou aqui. Então, a gente está até penando. Os erros e acertos são nossos, a partir daí as pessoas vão pegar o que foi acertado. Então, a gente pode dizer que o Moderniza, que é como nós chamamos esse programa de financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento, ele é um momento de ruptura com o que fizemos até agora e a inauguração do que iremos fazer a partir de então. Isso aí, exatamente. Tudo que a gente trouxe até agora... com muita boa vontade, eu participei dela, não posso nem falar mal, porque está... Claro. É com muito esforço, e é o que você falou, a gente faz para a massa. E talvez você distingua não o melhor público, né? Então, a gente discute hoje, eu dou um curso para uma pessoa e ele talvez não vá absorver lá na frente. A gente vai buscar isso de uma maneira sistematizada. Então, não adianta eu dar um curso, quando eu classificar o João aqui, classifiquei o João, e disse que ele vai ficar 7 anos no fechado, e é um ganho muito maior. Porque eu vou dizer para o João, olha só, sua pena está aqui de 12 anos, você vai passar 7 anos no fechado, mas eu tenho um programa aqui para você. Você tem só a 3ª série, eu vou, no 2º ano seu aqui, vou te matricular na escola, nos primeiros não vou te matricular, deixa de ansiedade. Mas no 2º eu te matriculo, porque quando você terminar, você está terminando sua escola. No 5º ano, eu te coloco já no curso profissionalizante, porque se você concluir isso direitinho, no 6º você vai embora, porque você teve as suas remissões, eu dou ele um plano de esperança, que faz com que ele entre no caminho que a gente espera que ele vá. E aí eu dou ele um plano de esperança, diminuo os custos dele na sociedade e transforma esse cidadão... Diminua a tensão, distensiona o ambiente prisional. Ele sabe o que esperar. Hoje no sistema ele não sabe, ele fica, o advogado vai lá tentar arrumar um curso para o meu cliente, a vaga na escola. Não, nós vamos... trabalhar, vou distensionar eles e olha, nos primeiros 2 anos eu preciso que você entenda as pessoas de comportamento seu. Daqui eu coloco você nesse, a partir desse, para no final, quando ele estiver indo para o semiaberto, eu vou saber a demanda do semiaberto, por exemplo. Estava agora em reunião com a UFES. A demanda da UFES é mecânico. Eu vou falar assim, olha, eu vou preparar aqui um curso de mecânico 6 meses antes, 1 ano antes, quando ele sair para o semiaberto vai ser vaga da UFES, porque a UFES está precisando de mecânico. Então a gente vai conseguir planejar muito melhor os recursos públicos e aplicar ele com efetividade. Essa é a ideia. E isso é tão verdadeiro que o Moderniza ele seguia por uma quebra de paradigma do que tem sido feito até agora nessa questão da ressocialização, que ele é dividido em 3 componentes, 3 eixos. 3 eixos, né, Marcelo? O eixo 1 é o eixo da ressocialização em si, mas o de infraestrutura e de tecnologia são dirigidos para o eixo 1. Então, o que a gente tem ao fim todo é que todo o financiamento, apesar de áreas distintas, vislumbra a mudança da percepção do que são as ações de ressocialização. Exatamente. O banco não investe em estruturas, né? A estrutura veio a reboque da transformação. Exatamente. Então, e o banco fala claramente, é transformação social. Então não é transformação do homem preso,
é transformação da sociedade. Então, esse homem vai reabitar a sociedade em que ele estava antes, mas de uma maneira melhor. Essa é a ideia. E eu acho que aí a gente precisa aproveitar a ideia do banco, a ideia por trás do programa Moderniza, para dividir com quem nos ouve, com quem nos assiste, com a própria sociedade. A gente tem participado de tantos fóruns que o grande desafio que nós temos, para além da administração do sistema prisional, é realmente a mudança da percepção do que é o serviço penitenciário. Exatamente. Não é isso, Marcelo? Porque, veja, obviamente nós temos a tríade da nobreza do serviço público, que é a educação, a saúde e a segurança. Eu acho que na segurança a gente já provou a nossa importância nesse segmento. Aqui nesse estado, inclusive, o nosso próprio governador Renato Casagrande, ele faz questão de registrar que ele tem um sistema de segurança público do qual o serviço penitenciário faz parte, sem dúvida nenhuma. Já superamos essa discussão, não se fala mais em política de segurança pública apartado do sistema prisional. Negar isso, não tem como. É preso lá e vem pra gente. Não tem como. Agora, se a gente pudesse fazer uma analogia com toda a delicadeza, com a nobreza dos sistemas de educação e de saúde, eu diria que nós fazemos um pedacinho de cada um dentro da nossa prestação de serviço. Exatamente. Nosso antigo secretário falava, e você também adotou a mesma fala, que a gente tem pequenas cidades em administração, porque ela envolve tudo, né? Educação, saúde, trabalho. E saúde e educação não adianta. Eu vou ter 1.000 homens dentro de uma unidade prisional e não vou tratar a saúde, eu preciso tratar. Porque trabalhar nisso dentro do sistema penitenciário é inviável. O ser humano, você tem que dar algo de esperança para ele. Se você cortar todas as esperanças, você tem um animal, né? Você vai ter uma pessoa que vai avançar sobre você. E dentro do sistema penitenciário é isso. Então, se o cara está com problema de saúde, nós temos que administrar a saúde dele. Se o problema dele é de educação, a gente tem que elevar a educação dele. Então, a gente vai identificar a alimentação, a gente tem que identificar a necessidade. E aí, o que nós fazemos até hoje, agora a gente vai especializar no processo de ressocialização. E a gente tem que afastar, Marcelo, em definitivo, a discussão dos extremos e da profundidade como um pires, né? A ideia do bandido bom é bandido morto e a ideia também do preso é vítima da sociedade. A gente não quer nenhum nem outro. Isso não nos leva a avanço nenhum, né? Quando você discute sem saber que bandido bom é bandido morto, quando você discute que são vítimas, a gente tem que discutir as duas coisas dentro de um processo. A sociedade tem suas mazelas sociais. Suas razões. Isso. E elas precisam ser construídas. E eu tenho certeza que o nosso Estado tem a vez do investimento nesse processo. E aí o morto esquece. Essa aqui não existe. Porque a nossa Constituição não fala sobre isso. Né? Não fala. O cara foi preso, ele tem um tempo. Ele tem um tempo para cumprir e vai sair. A gente precisa olhar para esse processo. E aí eu falo na condição de policial penal. Não é um processo fácil. Porque a gente tem um hotel com vários hóspedes que os hóspedes não querem estar lá. Né? Então, e que nós não podemos determinar a entrada nem discutir a saída. Exatamente. Não querem estar lá. Mas nós, como policiais penais, eu falo isso, participei do processo de construção da Polícia Penal, estava junto com o doutor André e com você ali. Nós somos uma polícia completa. Não dá para comparar a nossa polícia com outra polícia. É verdade. Né? Não tem como comparar. Verdade. O nosso policial precisa entender esse processo. Né? Ele vai para dentro do sistema penitenciário, ele enfrenta um sistema amotinado aqui, com a calibre 12, com granada, com as necessidades que ele tem para conter aquela insurgência. Resolveu, 10 minutos depois, ele volta para o processo e tem um outro cara falando para ele assim: o senhor podia chamar o médico que eu estou precisando? E aí, se eu não conseguir ter essa dimensão no que eu vivo, você vai ter um problema muito sério. Você transfere o teu problema que teve aqui para um outro cara que não é problema. Aí você não sustenta, porque aí são 1.000, né? São 1.000. Você vai misturando os problemas. Então, o policial penal precisa olhar para esse nosso ambiente de uma maneira diferenciada. A gente tem muito a prática de olhar para o outro, achar que um fuzil pendurado no pescoço, é bonito, a foto com aquilo. É parte. Faz parte. É parte. Mas a gente precisa entender que a gente tem um processo diferente, muito diferente. A polícia penal nasceu com a outra ótica. Ela tem uma ótica diferente das polícias. Nós não éramos polícia, somos polícia. Mas a nossa ótica é de transformação, é de segurança. Sem ela não há transformação. Disciplina. Exatamente. Quando o cara chega, ele sabe disso. E eu ajo dessa maneira. Quando tem que agir, nós agimos, cobramos e exigimos. Pronto, entendeu o processo? Entendeu. Tá consciente que você está preso e precisa se transformar? Ok. A esse cara, vamos dar as oportunidades. Aquele que não entendeu, energia até que ele entenda. É isso Ou aí. se não entender, vai de energia até o final.
É isso aí. Aquele que entendeu, a gente avança. E eu queria destacar, né, é importante você ter a percepção de quem você é e o que você representa. Acho que você falou muito bem, Marcelo. O policial penal precisa compreender o que ele é. O que ele é. Há momentos para energia, há momentos para o fuzil, para a escolta, para a força. Há momentos regulares, legais. Nós somos capacitados para isso. Capacitados para isso. Há previsão legal para o uso legítimo e progressivo da força. Não tem problema, se necessário for. Mas é preciso compreender que o policial penal é um homem de transformação. Né? E eu tive 2 situações recentes que eu gostaria de ter feito uma homenagem muito mais densa, né? Mas fiz de forma singela, que foi o episódio do CDP de Cachoeiro, onde nós tivemos 2 presos que incendiaram a cela, desfaleceram, e os colegas, de uma maneira heróica, entraram naquele ambiente em chamas e retiraram os presos de lá e os salvaram. É isso. Se a gente tivesse esses 2 com a conversa de botequim, falava assim, não, deixa morrer. Não é? Deixa morrer. É isso, não é para deixar morrer. Né? Inclusive, os 3 colegas não só salvaram a vida dos 2 internos, como foram internados. Um, inclusive, na UTI. Sofreram sequelas. Né? Ou seja, colocou a própria vida em risco para salvar aquelas 2 pessoas. É isso. Nós tivemos outro incidente, uma briga generalizada, que, a despeito do que dizem, né, que a gente deseja que os presos se agridam, que eles se matem, é uma bobagem. Sim. Nenhum de nós deseja isso aqui. Mais uma vez, os colegas fizeram a intervenção com energia e salvaram a vida de todos. E uma das colegas que nós fizemos a homenagem, ela me narrou que um dos nossos internos, já amparado por ela, olhava nos olhos dela e falava assim, senhora, não me deixa morrer. Olha que loucura. E ela disse, você não vai morrer. É isso. A sociedade talvez não consiga ter essa percepção da importância que, para a gente, se a gente não preservar uma vida, a gente se assemelha àquele que não preservou antes, né? Aí vira Nietzsche, né? Exatamente. Quando você olha para o abismo, o abismo olha para você. Exatamente. E é isso. O policial penal precisa entender que as pequenas ações dele são ações de transformação. Quando eu ajo no horário para levar um grupo para a escola, quando eu ajo no horário para levar para o atendimento, nós vamos ter as classificações, quando eu cumpro aquilo nas classificações, tudo isso é um processo. Ele não precisa falar para o cara e contar uma historinha para o cara, nada disso. Deixa que os técnicos fazem. Ele precisa ser um facilitador desse processo. É o papel do polícia, do nosso polícia, facilitador. Ele não precisa ser o amiguinho, ele não precisa levar e trazer recado, nós nem queremos isso. De jeito nenhum. Mas eu preciso que ele seja um facilitador do processo de ressocialização. Esse é o nosso papel. E na hora que ele compreender isso, ele vai ver o quanto essa atividade é nobre e fundamental para a organização social da nossa sociedade. Exatamente. Eu não tenho dúvida disso. Marcelo, quer deixar uma mensagem para o pessoal que está acompanhando a gente? Eu queria de novo agradecer. Eu acho que trabalhar no sistema penitenciário há 20 e poucos anos nos faz acreditar num processo e não quer dizer que é 100% efetivo, sabe? Não, longe de mim buscar isso, mas eu acho que aqueles poucos que estão lá, que acreditarem e a gente mudar e a gente encontrar na rua, ele falou assim, o senhor me ajudou, muito obrigado. E aí ele está trabalhando, sustentando sua família. A hora que isso acontece, você vê que o seu trabalho valeu a pena, sabe? Então, isso é importante. Então, eu estou hoje respondendo como subsecretário de ressocialização, amanhã eu estarei dentro de um presídio ombreando com um policial e usando a energia quando tenho que usar, mas também sendo facilitador de todo o processo. Então, entendam isso, né? Nós estamos num processo que muda o tempo todo. Né? Mas é um cargo. Mas para estar aqui, você precisa entender primeiro esse processo. Esse processo é importante. Estejam nele, porque a gente tem muito para mudar. E obrigado a todos. É isso aí. Bem, eu queria agradecer a presença do Marcelo, que, do ponto de vista pessoal, eu tenho a ousadia de chamar de amigo. Marcelo é um farol, nos ilumina com as ideias dele. Mas queria dizer para você, principalmente para os novos colegas que acabaram de se juntar a nós, né? Agora nós vamos para uma segunda turma. Entendam isso. Essa já foi a mensagem que a nossa academia levou, né? E, obviamente, eu não estou dizendo que os colegas mais antigos não compreendem o que nós estamos tratando aqui, mas para vocês que estão chegando, né? Porque literalmente um novo começo. Se atentem a isso, porque é fundamental que cada um de vocês sejam parte dessa transformação que o sistema prisional do Espírito Santo está passando. Obrigado, foi bom estar com vocês em mais um episódio do Podiálogo, o podcast da Sejus. Fica com a gente, daqui a pouco a gente volta com outro convidado, com outro assunto. Tchau. Passou rápido, pô.